A transferência eletrônica disponível TED é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Muito bem. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos. 5 bancos, 0, 2, 0, 2, 2. 1, 2, 3, 4 e 5, esses são os bancos, 0, 0, 2, 1, 0. Durante um mês. Para isso ele dispõe esses valores em uma matriz A e J, ou seja, uma matriz A cujos elementos são identificados pelos índices I e J, certo? Em que o I varia de 1 até 5 e o J também varia de 1 até 5. 0, 2, 2, 0 e 0. Muito bem. O elemento A e J, linha I, coluna J, corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em R$1.000.000 transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Muito bem, eis aqui a matriz A, então, toda ela devidamente identificada. Observe que os elementos A e I igual a 0, uma vez que o TED é uma transferência entre bancos distintos. Essa é a matriz obtida para essa análise. Muito bem, gente. Toda vez que a gente representa uma matriz, a gente identifica os elementos dessa matriz usando índices. Cada elemento da matriz é identificado por intermédio de um par de índices, como vocês estão vendo aqui, o índice I e o índice J, certo? Muito bem. É importante a gente saber disso porque o primeiro número, o índice I, sempre vai representar a linha do elemento em questão. Então esse I aqui é linha, e linha é sempre horizontal. Ao passo que o J, que vocês estão vendo aqui, esse J aqui representa a coluna, e coluna é sempre vertical. Se vocês quiserem fazer referência indistintamente a linhas ou a colunas, de maneira indiscriminada, vocês vão falar filas. Filas podem ser horizontais ou verticais. Aqui eu tenho uma fila horizontal, aqui eu tenho uma fila vertical. Mas se vocês estiverem falando na horizontal, vocês têm que falar linha obrigatoriamente. Se vocês estiverem falando na vertical, vocês têm que falar coluna. Linhas são horizontais, colunas são verticais e filas tanto faz. Eles afirmam que cada um dos números dessa matriz aí representa a quantidade em R$1.000.000 que foi transferida do banco I para o banco J, ou seja, do banco linha para o banco coluna. E ele também afirma que os elementos A, índices I e I, são iguais a 0. Vocês observem, portanto, que isso aqui simplesmente faz uma referência aos elementos dessa matriz em que linha é igual a coluna, em que linha é igual a coluna. E, portanto, estamos falando aqui dos elementos da diagonal principal. Observa, linha 1, coluna 1, depois linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3, linha 4, coluna 4, linha 5, coluna 5. E, portanto, ao longo da diagonal principal, todos os elementos valem 0, porque, segundo o enunciado, a transferência TED só vale para bancos distintos. O banco 1 não pode transferir via TED para outra conta do mesmo banco. Então, o banco 1 transferiu R$0 para o banco 1, o banco 2 transferiu R$0 para o banco 2 e assim sucessivamente até o banco 5 também não transferiu nenhum real para si próprio. Com base nessas informações, qual o banco que transferiu a maior quantia via TED? Observem comigo por um instante. Essas transferências, segundo o enunciado, são operações feitas via TED transferidas do banco I para o banco J, certo? E isso eles fazem questão de frisar no enunciado. As transferências acontecem, deixa eu até colocar por extenso isso aqui, transferências acontecem de I para J, certo? Transferências de I para J, ou seja, do banco linha para o banco coluna. Observe, por exemplo, aqui o primeiro banco, o banco que corresponde à linha 1, portanto, também chamado banco 1. O banco 1 transferiu R$2.000.000 para o banco 2, entendeu a jogar? R$0 para o banco 3, R$2.000.000 para o banco 4 e R$2.000.000 para o banco 5. O que significa, portanto, que se nós levarmos em consideração quais foram as transferências, sendo um pouquinho mais formais matematicamente falando, quais foram as transferências do banco 1, nós podemos fazer isso usando, olha que sofisticado, a notação de somatório. Aqui eu estou sacaneando de propósito, estou complicando um pouco só para vocês entenderem como a gente podia ter um pouquinho mais de rigor disso aqui. Esse somatório vai ser com J variando de 1 até 5, com J variando de 1 até 5. A letra sigma maiúscula a gente usa para somatório. E agora, em seguida, eu vou somar todos os termos cujo índice é 1, ou seja, transferências que foram feitas a partir do banco I, para o banco J. Observe, somatório com J variando de 1 até 5 de A1J. Isso que eu acabei de escrever é a mesma coisa que escrever por extenso.
A, linha 1, coluna 1, mais A, linha 1, coluna 2, mais A, linha 1, coluna 3, mais A, linha 1, coluna 4, mais A, linha 1, coluna 5. J está variando de 1 até 5 e eu estou somando os termos cujo índice é sempre 1, ou seja, todas as transferências que partem do banco 1, e cujo destino pode ser o banco 1, na verdade vai ser 0, quando o banco é o mesmo, o banco 2, o banco 3, o banco 4 ou o banco 5. Vocês observem que nesse caso o T1 vai ser igual a 0 mais 2 mais 0 mais 2 mais 2. E, consequentemente, eu chego à conclusão de que transferências com origem no banco 1 somaram 6 milhões de reais. Voltando para o final do enunciado, com base nessas informações, qual o banco que transferiu a maior quantia? Qual o banco responsável pela maior quantia ou pelo maior volume de transferências? Se vocês entenderam esse meu primeiro exemplo, vocês já devem ter entendido o que é para fazer daqui para frente. Daqui para frente, vocês vão simplesmente somar os elementos de cada uma das linhas e tentar identificar qual o maior somatório. Nós chegaríamos, usando essa mesma estratégia, à conclusão de que T2, ou seja, transferências do banco 2, colocando direto para vocês aqui, resultarão em 0 mais 0 mais 2 mais 1 mais 0, ou seja, transferências a partir do banco 2 somaram 3 milhões de reais. Depois, na terceira linha, vocês têm transferências do banco 3, transferências do banco 3, 1 mais 2 mais 0 mais 1 mais 1. Isso vai dar 5, T3 igual a 5, certo? Transferências com origem no banco 4, vocês têm 0 mais 2 mais 2 mais 0 mais 0, o que resulta em 4. Transferências do banco 4 resultam em 4 milhões de reais. E, finalmente, transferências do banco 5, T5 é igual a 3 mais 0 mais 1 mais 1 mais 0 igual a 5 milhões de reais. Vocês observem, portanto, que o banco que transferiu a maior quantia usando o TED para contas dos outros bancos, dos outros 4 bancos que não ele próprio, é o banco de número 1 e, portanto, eis que temos aí resolvida a primeira questão, resposta letra A, Argentina. Deu muita controvérsia essa questão e isso seguido acontece no Enem, tá, gente? A gente tem que comparar a certa com a mais certa. E quando a gente lê assim, qual o banco que transferiu a maior quantia via TED, essa frase podia ter sido melhor estruturada, certo? Qual o banco que movimentou o maior volume de capital usando o TED em relação aos outros bancos, certo? Porque as pessoas ficaram na dúvida se a resposta era 1 ou 5, por causa desse 3 aqui. Esse 3, de fato, foi o maior volume transferido em uma única transação, só que isso não está indicado no enunciado, não está indicado que nós queremos saber qual banco transferiu a maior quantia via TED em uma única transação. Se está escrito assim, qual o banco que transferiu a maior quantia via TED, não fica presumido por esse enunciado que essa referência à quantia transferida está relacionada a uma única transferência. Não, qual o banco que transferiu a maior quantia? Ora, vamos ver quais foram as quantias transferidas por cada banco. E as quantias transferidas por cada banco estão representadas, nesse caso, pelo somatório dos valores em cada linha. Tudo certo? Muito bem, então tá aí questão 136, prova azul, Enem 2018, resposta da letra A, Argentina.